Olá, hoje nós continuamos nossa leitura de Marcos. Toda segunda estamos lendo um capítulo e queremos ler com isso a Bíblia toda. O convite é que você leia comigo. Estarei comentando as passagens e respondendo as suas perguntas ou dúvidas. Sou o pastor Celso. Ajude o canal, se inscreva. O link está abaixo na descrição, é importante. Mas vamos ao capítulo 4 de Marcos. Neste capítulo aprendemos sobre a forma como Jesus ensinou aqueles que o seguiam. Jesus usou parábolas para tentar se relacionar melhor com as pessoas. Através de histórias simples e exemplos práticos, ele tentou tornar as coisas mais claras para seus discípulos e as pessoas que se reuniam para ouvi-lo. Convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 4, versículos 1 a 20. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venha a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus conta a história de um homem que tem sementes e as planta em diferentes tipos de terrenos. Ele compara o que acontece com essas sementes com o que acontece em nossa vida quando ouvimos a palavra de Deus. Há algumas pessoas que aceitam, assim como as sementes que acabaram em solo fértil e florescem.
Então, aquelas que não escutam a palavra de Deus, Jesus compara essas pessoas com as sementes que acabam em rochas, em espinhos e em áreas queimadas. Essas sementes não florescem. Jesus enfatiza que as pessoas devem ouvir o que ele tem a dizer. Precisamos estar atento à palavra do nosso Deus. Quantas pessoas estão à margem desta palavra, achando que mesmo assim estão na fé, quando Jesus diz claramente, temos que produzir aquilo que Ele quer que cada um de nós façamos. Convido você a continuarmos lendo dos versículos 21 a 29. Também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa parábola aponta para dois ensinos. O primeiro chama a responsabilidade moral aos ouvintes. Essa parábola tem a finalidade de nos ensinar, isto é, iluminar, de revelar e nos ensinar. Mas também tem a finalidade de ofuscar a verdade de muitas pessoas. O outro ensino é sobre a necessidade de abraçar a verdade, abraçar a palavra de Jesus, pois quando o ouvinte não aceita a verdade, ele acaba atrofiando em sua fé, pois passa a não usar essa palavra no seu dia a dia e acaba acontecendo a mesma coisa quando se fica parado muito tempo sem fazer nenhum movimento, nenhum exercício físico. Nós atrofiamos. Temos que ter cuidado. Precisamos exercitar a palavra diariamente em nossas vidas, como deveríamos fazer também com o exercício físico para as nossas vidas. Convido você a continuar a leitura dos versículos 30 a 34. Disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Jesus então fala sobre a semente de mostarda. Esta entre as menores sementes quando se trata de seu tamanho. No entanto, quando é plantada, torna-se uma das maiores hortaliças. Ele diz que é assim que a palavra de Deus deve nos afetar. É assim que é o reino de Deus. Ele diz que se as pessoas a valorizarem e respeitarem o que Ele está nos dando, nós prosperaremos, floresceremos como essa pequena semente. E o reino de Deus estará diante de nós. E nós poderemos ajudar a mais pessoas. Convido você a continuarmos lendo dos versículos 33 a 34. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Por que falar a palavra de Deus por meio de parábolas, história? Interessante que
Antes nós ouvimos que para aqueles que estavam ouvindo, para a grande multidão, as parábolas faziam sentido, mas a compreensão do reino de Deus, eles não tinham essa compreensão. Aqueles que acompanhavam a Jesus de perto, a esses sim, era explicado a respeito dessas histórias, para que eles compreendessem a respeito do reino de Deus, o reino de Deus que está entre nós. Vamos ler agora dos versículos 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4 inclui essa outra história importante da vida de Jesus. Foi quando ele estava em um barco com alguns dos seus discípulos e houve uma grande tempestade. Os discípulos estavam assustados e pensaram que o barco iria afundar. Jesus, de certa forma, ele fica triste com o fato de que eles não estavam mais à vontade, porque enquanto Jesus estava com eles, eles se sentiam seguros. Mas quando Jesus afastou-se um pouco para descansar e formou a dificuldade em suas vidas, eles não enfrentaram como Jesus esperaria que eles o fizessem. E aí Jesus diz: aonde está a fé de vocês? Quando Jesus usa da sua palavra, todos ficaram surpresos com aquilo que aconteceu. Os elementos da natureza obedecendo ao Criador. Foi então que eles começaram a realmente acreditar que ele era mais do que um ser humano, ele era o próprio Deus. Este capítulo, ele é muito rico. Ele coloca diante de nós a necessidade da igreja, do reino de Deus, de viver segundo a palavra de Deus, de estar próximo de Jesus, de estar próximo com os irmãos, para que dessa forma possamos alcançar mais pessoas para o Senhor e Salvador Jesus. Se gostou, deixe um comentário. Deus abençoe a sua vida.